Glória ao nome do Senhor. Nós vamos receber a palavra. O presbítero Dani vai estar ministrando nessa noite. Eu creio que ele não vai precisar disso aqui. Fica bom. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, em seu capítulo 4. João capítulo 4. A partir do versículo 20, amém? Vamos ler a partir do versículo 20. 4:20 diz assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Eu julguei por bem fazer a leitura desses 5 versículos apenas porque eu creio que é de conhecimento de toda a igreja, o capítulo 4, né, que trata da mulher de Samaria, né, Jesus junto ao poço de Samaria. É um trecho bastante conhecido nos nossos cultos, nos nossos hinos, embora somente citado aqui no Evangelho de João, a referência a essa mulher samaritana. Mas esse texto, ele é uma quebra de paradigma muito grande, em todos os sentidos. Jesus manda os discípulos irem buscar comida na cidade. Ele encosta do lado de um poço e ele começa um diálogo com uma mulher samaritana. Ele puxa o diálogo e ela rebate o diálogo, porque judeus, e João ele tem essa característica. João é como se a gente estivesse assistindo um filme. João seria aquele personagem ou aquele autor que ele para a cena do filme para explicar o que está acontecendo. O João ele está contando uma cena. Então Jesus estava lá e começou a conversar com aquela mulher, e aí a mulher fala: como tu, sendo judeu, pode falar comigo que sou mulher samaritana? João abre um parênteses e diz: é porque na época judeus e samaritanos não se falavam. Fecha parênteses. E ele dá play novamente na história, e aí ele continua esse filme, ele continua contando essa cena, e Jesus estabelece ali uma quebra tão grande de paradigma, quando ele diz que, olha, não é nem aqui, não é nem nesse monte, não é nem em Jerusalém que vocês adorarão ao Pai, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem não num lugar físico, mas em um lugar espiritual. Jesus está batendo de frente com dois
sistemas religiosos distintos. Nós temos o sistema religioso judaico, em que, embora proveniente de uma fonte boa, deturpado em parte pelos fariseus, e nós temos uma outra linha que rivaliza, um outro sistema religioso que rivaliza o sistema judaico, que é o sistema dos samaritanos. Dito de outra forma, seria assim: bom judeu, já que você não me recebe como um irmão, eu vou criar esse templo aqui. Então tem toda a história de que houve a invasão dos assírios, alguns séculos antes do episódio em que nós estamos falando, e depois, com a volta desse povo, volta um povo miscigenado. É um povo que não considera os escritos proféticos. Tem toda uma circunstância em que existe uma forte divergência religiosa entre os judeus em face dos samaritanos. E Jesus valida em parte o sistema judaico quando ele diz o seguinte: olha, vocês adoram o que vocês não sabem, porque a salvação vem dos judeus. Mas o questionamento daquela mulher é um questionamento digno, porque ela está assim, ela começa dizendo que Jesus é homem. Como você pode, sendo homem, falar comigo que sou mulher samaritana? Ele diz: mulher, se você soubesse quem está falando com você, você que me pediria, você que puxaria assunto comigo. Aí ela fala assim, ele desenvolve e ela descobre então que ele é um profeta. Chama lá teu marido. Não tenho marido. Disseste bem, porque o que você tem agora não é seu e você já teve 5. Vejo que tu és profeta. Aproveitando que eu estou na frente de um profeta, eu não vou perder a oportunidade de fazer essa pergunta. Eu nunca falaria com um judeu, muito menos um profeta. Mas, aproveitando essa oportunidade, me responda a sua opinião teológica acerca desse assunto. O senhor está sabendo da confusão danada entre judeus e samaritanos por aqui, não está? Então, eu sempre ouvi lá em casa que é nesse monte aqui em Samaria que a gente deve adorar. Mas vocês, judeus, batem o pé de que é em Jerusalém. Com isso em mente, esse é o enunciado da questão. Aonde é o lugar certo para que nós prestemos adoração a Deus? Alternativa A, neste monte, um monte em Samaria. Alternativa B, em Jerusalém. Jesus explica para ela e fala: alternativa C, nenhuma das anteriores. Eu sei que a sua sede por adoração está circunscrita a 2 lugares diferentes, mas eu estou aqui para dizer para você que eu estou inaugurando uma nova era da adoração, em que o local da adoração não é um local geográfico, mas qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consegue acessar esse lugar de comunhão, se o acessar em espírito e em verdade. Jesus, isso aqui está rompendo com tudo aquilo que a gente conhece, e sempre foi assim. A gente, quando eu digo judeus, acostumados com uma cerimônia, com vestimentas, e aí Deus inaugura o Novo Testamento com um camarada totalmente fora da casa, que veste roupa feita de camelo, que tem uma dieta estranha, que tem ritos estranhos. Um menino tão bem criado, filho de sacerdote, agora vai para o deserto, se alimenta de mel silvestre, se alimenta de gafanhotos, e tem um sermão que não se compara em nada com seus predecessores. O sermão dele é: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E ele confronta o sistema político da qual os fariseus eram aliados. Ele confronta o sistema religioso
que estabeleceu uma série de regramentos que não pertencem, que não trazia limpeza anterior. Mas João Batista, além de quebrar tudo isso, todo mundo pensa que ele é o Cristo. Ele fala: olha, do jeito que você é empreendedor, do jeito que você é inovador, você só pode ser o Cristo. E aí João Batista fala assim: vocês não sabem o que vocês estão falando. Vem alguém atrás de mim vem alguém depois de mim que é antes de mim. É o seguinte, eu sou café com leite, eu batizo vocês com água, mas vem alguém em que eu não conseguiria, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. Eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí Jesus vem no mesmo espírito e no mesmo discurso de arrependimento, e aí novamente fala com uma mulher samaritana. A situação é tão constrangedora que os 12 apóstolos, voltando com a comida, vê Jesus falando com aquela mulher samaritana, e os 12 se entreolham. Se Jesus não fosse Jesus, eles bem iam que se meter a besta de falar: Senhor, o senhor não pode fazer isso não, isso não está na nossa regra, isso não está no nosso código de conduta, onde já se viu? Mas Jesus, ele não se importa, graças a Deus, com o nosso livrinho de regras morais e as nossas regras de costume. Jesus, ele inaugura uma nova era, em que todo mundo vai poder adorar ao Pai, em espírito e em verdade. E se você está aqui nessa noite, dá um glória para Deus, em nome de Jesus. A vós que estáveis longe, agora ele trouxe vocês para perto. A gente jamais acessaria na mente de um judeu a presença do Deus Todo-Poderoso, porque o templo, ele é dividido em setores. Existiam os setores só dos homens, existiam os setores só dos levitas, existia o Santo dos Santos, e lá fora do templo, alguns átrios para lá, estavam aqueles que se impressionavam com a religião judaica e os judeus, os gentios, que estavam lá longe, muito longe do Santo dos Santos, onde se acreditava que a presença de Deus estava. Mas Jesus, ele rasga o véu de alto a baixo, e dá para você e para mim a oportunidade de adentrar a presença do Pai, e o adorá-lo em espírito e em verdade. Bom, as notícias boas interrompem-se momentaneamente por aqui. Porque embora Jesus inaugure uma nova era, em que Deus não está circunscrito a uma realidade geográfica, Deus não está preso a um terreno, Deus não está preso à peregrinação religiosa, mas Deus está estabelecendo um local espiritual. Ele estabelece requisitos para esse acesso. As dificuldades não são mais geográficas. Eu não tenho que peregrinar agora até Jerusalém. Mas Jesus, ele fala em espírito e em verdade. Em espírito, porque o Pai é espírito. E aí a gente precisa se comunicar com o Pai na dimensão em que o Pai existe. Paulo vai dizer que a carne não pode agradar a Deus. A carne é inimizade contra Deus. Ela não consegue, e na verdade nem pode ser, porque na carne ninguém agrada a Deus. E aí Jesus está estabelecendo, olha, em espírito e em verdade. O nosso louvor e a nossa adoração a Deus tem que ser em espírito. Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos aqui um hino que promete vitórias e mais vitórias, de um caminhão de bênçãos, todas voltadas para nossa satisfação pessoal. Onde Jesus mora, não há tristeza. Onde Jesus mora, não há choro. Onde Jesus mora, só existe alegria. A gente canta todo dia, é feliz quem tem Jesus no coração. A gente aprendeu a disfarçar de bênção a nossa carnalidade,
Porque um outro nome para carnalidade, um outro nome para carnalidade é autopreservação. É disfarçar todas as nossas boas intenções e dizer: Deus vai me abençoar porque Ele é meu Deus. E aí de quem te tocar, quem vier te ofender, Deus vai ter que guerrear. Me desculpa tocar em alguns hinos que às vezes a gente canta e às vezes a gente celebra a Deus. Eu não acho que eles estão errados, mas eu acho que eles são um pouco inadequados. Olha para a cruz e veja se você consegue cantar algum desses hinos. Os hinos que prometem uma vitória irrestrita. E o problema não é prometer uma vitória, o problema é a gente estar tão preso na nossa autopreservação, da nossa satisfação física, da nossa satisfação social, da nossa satisfação financeira, que a gente já não enxerga que Deus é espírito. E as coisas da carne, a carne não se converte, a carne tem que ser crucificada. Hinos e teologias que pregam um ufanismo, voltados quase que para essa terra. Deus está nos levando a dizer que os hinos de vitória não são o problema. De vez em quando baixo o círculo de oração em mim lá em casa, e tem um hino que eu gosto de ouvir, que é o Eu Não Mudo, em que ela promete vitória. As irmãs já estão sofejando os hinos assim, ó. Ela promete vitória, mas ela não cria na vitória um Deus a ser alcançado. Na estrofe, a irmã, ela fala assim: olha, por que você está chorando? Olha para mim, eu não mudo. E o refrão é maravilhoso. Embora, quando a gente quer falar de vitória, a gente fale de Antigo Testamento. Ela falando da constância de Deus. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando os 3 jovens foram jogados lá na cova, lá na fornalha, eu lá desci. Porque choras assim, olha para mim, eu não mudo. O foco não é a fornalha que você vai passar. O foco não é a prisão que você não vai passar. O foco é que, apesar de todas essas coisas, Ele não muda. É a postura de dizer: ó rei, pode nos jogar na fornalha ardente, rei. Deus é poderoso para nos livrar da fornalha e do fogo. Mas saiba de uma coisa: se Ele não nos livrar, Ele não nos deve nada. Os discípulos vão cumprir uma das suas primeiras missões e eles tomam um baita de um revés. E a mensagem que eles voltam eles voltam alegres, doloridos e alegres, por terem se achado dignos. Eu não tenho essa crença, eu não sou fiel assim. Por terem se achados dignos de sofrer por Jesus. E aí Paulo vai dizer assim: porque a vocês não são crentes comuns. Eu acho que é em Filipenses, eu preciso depois consultar o Robertão. Vocês não são qualquer crente. Todos os crentes têm um pacote de serviços à disposição, mas vocês têm um plus advanced. A vocês não foi dado só crer nele, vocês têm o privilégio de também sofrer por ele. Quem de nós, fala sério, quem de nós, olha, é o seguinte, a gente vai começar um evangelismo na prisão. É um presídio que tem histórico já de dar rebelião. Na última rebelião eles mataram 8 carcereiros.
Deixaria seu filho ir? Não. Vem cá. Não, filho. O clamor para Jesus era: se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Larga de ser tonto. Tem um filho de Belial que fez uma música que diz assim: eu não sou besta de dar uma de herói, eu sou vacinado. E às vezes a gente, ao invés de se desprender dessa nossa carnalidade e enxergar esse Deus, a gente se prende aos nossos desejos e temores carnais. Deus é espírito. E o importa é que quem o adore em espírito e em verdade. Mas o espírito ainda não é a parte mais difícil, pelo menos a que eu acho. Para mim a parte mais difícil é a verdade. Deixa eu fazer aqui algumas representações. Nós brasileiros somos o povo que falamos coisas que não queremos cumprir. Nós falamos coisas que nós nem queremos tentar cumprir. Qualquer irmão aqui nessa nave, ao deixar esse templo, vai falar: e aí, tudo bem? Alguém já falou assim: rapaz, que bom que você perguntou. Senta aí, deixa eu te falar. Estou com um problema financeiro, estou com um problema no casamento, estou com um problema com os filhos, estou com um problema no carro, estou com um problema na empresa. Não. Ó, eu perguntei só por educação. Eu, como bom sobrepeso que sou, nunca consegui entender o fenômeno de oferecer comida por educação. Eu nunca consegui. Porque, tipo assim, para mim, quando alguém oferece comida, aí as pessoas me davam bronca, ele ofereceu por educação. Eu falo: eu aceitei por educação também. Eu nunca consegui entender um fenômeno de alguém oferecer uma comida que não quer dar, e eu ter que recusar mesmo querendo. Eu nunca entendi o porquê que a gente faz isso. Por que a gente fala assim: ops, e aí, tudo bem? Tudo bem. Vamos marcar? Vamos, passa lá em casa. Acabou. Fica nisso. Eu duvido, a próxima vez, dá um truco na pessoa. Truco é um linguajar de um jogo aí, mundano, é o velho homem saltando. Quando a pessoa fala assim: vamos marcar, pega o celular e fala assim: bora quando? Só para ver a reação, depois você me conta. Porque a gente é perito em falar coisas que a gente nem quer cumprir. Aí a gente vem para a igreja e traz o mesmo raciocínio. O pessoal lá de fora tem uma dificuldade muito grande de entender que quando a gente marca 7 horas, na verdade a gente está marcando 15 para as 8. Eles não conseguem entender o nosso sistema de medição de tempo. O já estou chegando é que o cara está tomando banho. A gente é perito em fazer essas coisas. O problema é que na casa de Deus, verdade é o ingresso para acessar um lugar em que a gente tem acesso ao Pai. É um problema sério. Não passa um congresso de missões em que a gente não abra os braços. Não passa um culto de missões. Não passa uma oportunidade em que a gente não cante. Só segura o fundo aí para eu poder, rapidinho, depois continua. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Ah, Senhor, irei, Senhor, aonde me ordenar. Você imagina se Deus levasse a sério aquilo que a gente canta? Você imagina?
Só me permita a representação. Imagina que a gente está aqui no Congresso de Missões. Chega um pastor de fora, pastor de outro país. E aí o irmão está assim, ó, eu quisera ir ao campo missionário. Ele fala, igreja, glória a Deus. Olha aqui, traz aqui o irmão, oh, aleluia. Queridos, eu quero apresentar aqui o mais novo missionário da Assembleia de Deus, aleluia. Eu estava orando porque o irmão precisou voltar lá de Guiné-Bissau. Eu estava orando, Jesus, porque precisava de um pastor lá. O irmão veio tratar da saúde aqui, aleluia. Cumpriu o chamado dele aqui, mas irmãos, quando eu abri o olho, eu vi o irmão chorando, com as duas mãos para cima, dizendo, protestando com Deus, Senhor, por que que eu não posso ir para o campo missionário? Ah, Senhor, como eu quisera. Queridos, vamos levantar agora uma oferta. O irmão está preparando as malas. Irmã, pode ir para casa, prepara a mala do irmão, que nós aqui, todo mundo aqui, o meu Pix é tal, põe na tela aqui, a gente vai pagar a passagem, ele embarca amanhã cedo, aleluia. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Vai? Não, é que eu quisera, o futuro do subjuntivo. É futuro do subjuntivo, Sandra? Eu quisera? Futuro do subjuntivo é que eu quisera, mas é que eu queria, mas que eu disse, entendeu? Quisera é um tempo verbal assim complicado. Era só uma representação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Eu acho esse hino deve dar uma confusão lá no céu, mano. Eu imagino anjos chegando assim, ó. Eu vou fazer uma situação aqui para vocês visualizarem. O anjo chega assim, ó. Tem um anjo para cada país. Imagina essa situação. Eles chegam lá no protocolo central do céu. Opa, tudo bom? Eu vim trazer a adoração do Brasil. Tá aqui. Tá tudo aqui. Oh, glória a Deus, hein? Olha aqui. Ah, legal. Vamos aqui. Culto de domingo, vitorioso beleza. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, vergonha. Os crentes lá, tá difícil a coisa lá no Brasil? Para alguns tá, né? Tem uns crentes mais afobados lá, que a vergonha da cruz, não sei. Tal. Aí tem o rapaz da missão aqui, que vai para a missão, né? Vai lá para Guiné-Bissau. Engraçado. Tem um hino aqui que eles falam, é Ele, por Ele que eu estou perdendo a minha vida, perdendo tudo com amor e alegria. Você vem de qual país mesmo? Ah, não, eu estou vindo do Brasil. Do Brasil? Mas de qual parte? Do sertão? É alguma zona de fronteira com a Venezuela, que ele está perdendo a vida dele? Eu não estou entendendo. Tem muita gente no Sudeste cantando isso aqui. Rapaz, é por ele que eu estou perdendo a minha vida. Perdendo tudo com amor e com alegria. Perdendo tudo, mas deixa eu ver aqui. Esse rapaz que estava cantando aqui, ele está perdendo tudo mesmo? Abriu mão do emprego, da família, foi lá para o sertão nordestino, e está se entregando por Jesus, e está indo de favela em favela dentro do Rio de Janeiro, arriscando a vida. E não, na verdade, ele assistiu o Netflix até as 6:45, entrou no Honda Civic dele, foi para a igreja, depois foi para o relé, e segunda-feira a vida que segue no emprego dele. Não é possível, tem alguma coisa errada. Eu vou ligar lá no setor de, opa, tudo bom? Aqui é do protocolo central? Eu gostaria de falar lá na Secretaria de Auxílio a Missionários. Que não é possível, isso aqui deve ter sido cantado por algum missionário. Não? Perseguição no Brasil, não. Rapaz. Deve estar. O senhor veio de onde? Do Brasil. Não.
Sudeste do Brasil lá. Não, sem histórico de perseguição, né? Beleza. O que a gente canta para Deus? O que a gente adora a Deus? O pior é que depois, o pior é o hino que vem depois. Aí a gente fala, em espírito, em verdade. Irmãos, nós precisamos olhar para a cruz e termos responsabilidade com a adoração que nós prestamos ao Todo-Poderoso, porque Deus nos leva a sério. Quando nós estamos passando por problemas e nós clamamos a Deus, a gente quer que Deus nos leve a sério. Senhor, até quando? Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação. Senhor, por que o Senhor não me atende? Deus, eu estou sofrendo muito por esse problema. Mas quando o assunto é adoração, parece que nós abrimos uma licença para lidar com Deus da mesma forma com que nós lidamos com o nosso próximo. Nós precisamos acessar esse lugar de responsabilidade. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, e isso é o seu culto racional. Culto racional é colocar o seu corpo como sacrifício. Culto racional é fazer com que em outras palavras, que a sua carne pague o compromisso daquilo que você fale. Seja a vossa palavra sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Eu sou o que fala contigo. E aí aquela mulher que veio ali ao meio-dia em busca de água, a Bíblia diz que ela larga o cântaro. A conversa toda girou em torno de água. Como pode você me pede água? Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria água. Opa, que coisa boa. Se você tem água, me dá, porque eu estou cansada de buscar. Não, eu tenho água da vida, mas eu estou vendo que você tem uma água meio diferente, porque o poço é fundo e balde você não tem. Com o que você vai tirar a água? Aí ele fala assim, olha, você está buscando uma água que não te sacia. A água que eu tenho, você não volta a ter sede mais. Ela fala, opa, melhor ainda. Eu achei que eu ia ter água encanada em casa, mas você está dizendo de uma água que eu não vou precisar mais beber água? Eu não vou precisar nem me importar com a conta de água? Exatamente isso. Eu tenho uma água que se você provar, você não tem. Vai lá e chama o teu marido que eu te conto o segredo. Aquela mulher poderia se esconder dizendo assim, eu já volto.
e nunca mais aparecer. Mas ela se abre para Jesus, ela fala, não tem marido. Ele fala, verdade, agora você falou verdade, porque você não tem, o que está com agora não é teu, e você já teve 5. Ela fala, o senhor é profeta. A conversa envereda por aquilo que a gente discorreu aqui. Onde que é que eu adoro? É em Jerusalém ou é em Gerezim? Ela fala, não, em nenhum dos dois. É um lugar espiritual que qualquer um vai ter acesso. Ela fala, como assim? Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Olha, eu não vejo a hora do Messias vir, porque quando o Messias vir, ele vai me revelar, ele vai me contar, e eu quero acessar o local. Fala, prazer, o Messias sou eu. Ela larga o cântaro. Aquela mulher vai sedenta para um poço, mas quando ela descobre a riqueza de ter Cristo na sua frente, ela larga o cântaro e corre de volta para a cidade que ela evitava. E detalhe, vem ver um homem que falou tudo o que eu tenho feito. Meu Deus do céu. Se alguém aqui, se nós tivéssemos o nosso passado exposto, a gente correria para a igreja e falar, irmão, vem cá, não, vem cá conhecer um profeta. Ele falou meu passado tudo, apontou todos os meus pecados, vem ver. Você acha que com a nossa reputação a gente faria isso? Ela chama uma cidade inteira, não, vocês têm que ver esse homem, vem. E aí ela chama uma cidade inteira aos pés de Jesus. A sua cristandade, a sua vinda dominical à igreja ainda tem girado em torno de um cântaro? Ou você percebe a riqueza que é ter Jesus no seu coração? Ainda é vir para a igreja para dizer, me dá dessa água, cadê meu emprego? Cadê meu carro novo? Cadê meu casamento? Cadê minha promoção? Cadê meu concurso público? Ou é descobrir a riqueza que existe em Jesus Cristo, que Cristo é tudo em todos, e o resto é água. Ele é a fonte, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Messias. Será que nós temos a compreensão e a apreensão de saber que no nosso meio está a pessoa mais importante dos céus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que vai reinar para todos sempre? Será que a gente tem consciência, ou ainda o nosso culto gira em torno de cântaros? Me dá dessa água, me dá mais um pouquinho de água. Ainda gira em torno das nossas necessidades, ou então a gente está voltado a derramar a água que Ele fez brotar dentro de nós para o mundo, dizendo, olha, vem ver na minha igreja, aquele não é aquele que te dá carro, mas é aquele que te revela, que te confronta, e que te salva, e que te leva para o céu, que te torna uma nova criatura. Que Deus em Cristo Jesus possa constranger o nosso coração, possa constranger a nossa alma, para que a gente não atente mais para as coisas que são carnais, as coisas que são terrenas, as coisas que são desse mundo, as coisas que são poço, as coisas que perecem pelo uso, mas que Deus chame a nossa atenção para as coisas que são de cima. Os discípulos vêm com comida depois, e Jesus não come. E aí, os discípulos, a gente passa a descobrir que não só a mulher parou de ter sede porque encontrou Jesus, mas Jesus fala assim, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos de Jesus ainda estavam correndo atrás de pão, mas Jesus está falando, existe uma coisa mais preciosa do que correr atrás de pão e água nesse mundo, que é correr atrás da vontade do nosso Deus, que é derramar e abrir a água que Deus colocou dentro de você. Não se pode segurar um rio, não se pode conter a força de uma correnteza. E a Bíblia diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Deus, em nome de Jesus,
Que Teu Espírito Santo nos ensine a ser verdadeiros, Deus, perante a Tua presença. Ensina-nos não a seguir um evangelho voltado, Jesus, para a satisfação do nosso corpo ou para as nossas necessidades emocionais apenas, mas que a Tua presença seja tudo em nós, Deus. Que fazer a Tua vontade, Senhor Deus, seja a nossa comida e a nossa bebida. Ajuda a nossa incredulidade, Jesus, ajuda a nossa falta de fé. Ajuda, Senhor, a nossa concepção rasa daquilo que nós somos perante Ti. Nos inspira, Deus, nos inspira, Jesus, a dizer a verdade, a Te adorar em verdade, Senhor. A nos colocarmos como prova, como sacrifício, como penhor dos louvores e adorações que direcionamos para a Tua presença. Perdoa, Deus, os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Quero apenas registrar um agradecimento, já dando spoiler dos aniversariantes, pela vida do meu pai, que completa, eu já perdi as contas de quantos aniversários ele completou, brincadeira. Ele é um jovem senhor ainda. Peço as suas orações também, porque no dia 6 estaremos comemorando o Dia Internacional da minha esposa. Vocês podem mandar os parabéns pelas redes sociais aí. A gente tem uma conta no Banco do Brasil. Manda um parabéns via Pix. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Minha esposa vai me matar daqui a pouco. Orem pela gente, amém? Orem por ela. Eu tenho certeza que, como o irmão leu aqui, um dia Deus vai abrir o livro das obras e vai recompensar grandemente a Mary Ellen, porque comprou na planta, né? Agora Deus está abençoando um pouquinho. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa coisa de aflição, ninguém quer sofrer, né, irmãos? Quando nós falamos de aflição, é mesmo, né? Como é que é? 2 Timóteo 2:3. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Amém, irmãos? 1 Pedro capítulo 4, verso 13. Mas alegrai-vos no fato de ser de participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que maravilha! Por isso que quando o Leandro ele tem essa experiência na perna, a Brenda nos valados, todo mundo tem aqui algum tipo de sofrimento. Mas esse texto é tão lindo, né? Capítulo 4 de João, porque depois de tudo isso que Jesus faz, lá no verso 50, ele diz para um pai desesperado: vai, o teu filho vive. É isso que Jesus faz. Ele traz vida para aqueles que precisam de vida. Ele traz alegria para os desesperançados, né? Ele traz paz para aquele que está cansado e abatido, porque Ele é bom. Ele é Deus fiel. Estou falando de Jesus. Ele é bom. Newton, vem cá. Onde está o Newton? Vem aqui. Em nome de Jesus. Teu pastor não está aqui hoje, mas ele mandou dizer umas palavras para você. Fica aqui na frente. Fica aqui. Ele me mandou dizer que você é um cara muito importante. Muito mesmo. Fez questão de enaltecer as suas qualidades. Me ligou e disse isso para mim. Que você é um cara importante para a igreja. O seu trabalho é fundamental. Você é um cara dedicado, um cara crente, um cara que luta por esta obra. Tem feito um trabalho especial nesse carregar de fardo, de tijolo, que você é especial. E ele foi ali no Planalto porque tem umas incumbências ali com o Pedro e com a família, mas ele não esqueceu de você e disse o quão você é importante para essa igreja e como você é dedicado a esta obra, a esses adolescentes, ao coral da igreja,
a esse trabalho que você tem feito, que eu pude ver quando eu fui ali na Central, toda a batalha que você batalhou para vir para cá de novo, né? Tudo aquilo a gente viu e viu como você foi um cara dedicado a tudo isso aqui. E a gente sabe as lutas que você passa, mas também vê a sua dedicação, e você merece estar aqui com a gente sempre fazendo a obra de Deus. Que Deus te recompense. Você, a Alissa, o Walter, que também estão sendo parabenizados aqui, o Lucas, esses irmãos estão aqui. Eu sei que a Alissa acho que não está, né? Vamos orar juntos aqui. Fique de pé. Chamava a Aldete aqui para orar junto com o marido. Vocês que, quem estiver aí aniversariando, vem aqui. Você foi citado, Lucas, o Walter. Vamos orar uns pelos outros, para o ministério do Dene aí com essa interpretação especial da palavra, para todos aqueles. Vem aqui, queridão, fica aqui com a gente. Nós vamos orar por você, pela sua vida, para todo mundo aí fazendo aniversário nesses dias. Quantos vão orar pelo Newton aqui e prometem estar intercedendo por ele? Estenda a sua mão aqui agora. Estenda a sua mão para os aniversariantes. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. E que essa água abundante nunca falte de bênção para a tua vida, de alegria para a tua família. Essa dificuldade de entender como é que as pessoas podem professar o nome do Senhor e não conseguir viver em comunhão. Essa necessidade de Jesus está sempre lembrando. Lucas 10, era um samaritano. Lucas 17, só o samaritano voltou para dar glória a Deus. Porque nós temos essa tendência mesmo a olhar para as pessoas e meio distante. A Bíblia diz que o Esdras até arrancou os cabelos da cabeça. Nós não podemos. Aí Jesus abraça, beija e ora junto, porque existem coisas que nós não entendemos mesmo, mas como foi declarado aqui, lá em Isaías capítulo 40, verso 10, diz que ele vem como forte, e o seu braço dominará, e o seu galardão vem com ele, para que você saiba que há galardão para o teu trabalho. Deus tem bênção para a tua vida, amém? Você pode dar um brado de vitória aqui nessa noite, pela vida, pela alegria, pela paz que só Ele pode nos dar. Tem mais um aniversariante? Amém, glória a Deus. Se nós ficar aqui, daqui a pouco aparece um monte de aniversariantes. Nós vamos orar por vocês, em nome de Jesus. Oremos uns pelos outros. Ore pelo pastor Elande, ele está no Jardim Planalto ali, também atendendo a família, atendendo a obra de Deus. Orem pelo pastor Elande. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradeço pela vida do Newton, do Lucas, da Alissa, que não está aqui hoje, mas é integrante aqui da orquestra. Que o Senhor abençoe o Lucas, abençoe os teus filhos, o Walter, abençoe o Newton nas suas necessidades, abençoe o seu ministério, ele e os adolescentes nesse grande evento agora nesse mês. Que o Senhor abençoe, dê graça, dê condições financeiras, abra as portas. Abençoe a toda a igreja do Senhor aqui reunida. Abençoe o pastor Elande, que está atendendo a obra do Senhor. Abençoe esta casa. Abençoe aqueles que aqui estão fazendo a tua vontade. Abençoe a todos que lutam pela tua obra, aqueles que têm entregado a sua vida no altar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor sustente com a sua destra fiel, ajudando, dando vida e vida em abundância. Nos dê vitória, Senhor, em todo o tempo. Nos ajude, nos fortalece, Senhor, e nos abençoe grandemente nesses dias, em o nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua igreja e pela vitória que o Senhor nos concede a todo tempo. Nós te adoramos em